As figuras representam arranjos de fios longos, retilíneos, paralelos e percorridos por correntes elétricas de mesma intensidade. Os fios estão orientados perpendicularmente ao plano dessa página. Gente, olha esse 1 aqui, ó. Essa bolinha, essa bolinha, essa bolinha e essa bolinha estão representando 4 fios. Que estão perpendiculares aqui, ó, à lousa. Tá legal? A única diferença entre os arranjos, 1, 2, 3 e 4, está no sentido das correntes. Os fios percorridos por correntes que entram ou saem no plano da página. Eu prefiro pensar que sai do meu olho ou entra no meu olho. Dá na mesma, beleza? O campo magnético total é nulo no centro do quadrado apenas em qual? Então, em qual desses o campo magnético é nulo? E aqui a gente vai ter que usar a regrinha da mão direita, certo? Envolvente. Ele falou só de campo magnético. Bom, pessoas, vamos pensar aqui no 1 primeiro e vamos olhar para esse fio 1. Eu vou chamar esse fio de fio 1 para a gente poder se comunicar, tá? Direitinho. Então, esse fio 1, aí fio 2, aí fio 3 e aí fio 4. Vou dar um zoom aqui. O fio 1, ele está saindo do meu olho. Para onde vai apontar o seu dedão? Dedão é corrente, certo? Está saindo do seu olho. O dedão aponta para a tela. Beleza? Está saindo do seu olho. Olho, dedão, apontando para a tela. Apontando para a folha, sei lá. Tudo bem? Mas está saindo do seu olho, isso que é importante. Então, ó, qual é o sentido de rotação aqui no plano da folha do campo magnético? Vai ser esse sentido aqui, ó. Tudo bem para vocês? Que é o sentido horário. Tá, eu vou desenhar aqui assim rapidinho. Ó, assim. E assim. Ok. Só que ele quer saber sobre o campo magnético resultante no centro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui uma circunferência que passa pelo centro. Podia desenhar o centro primeiro, né? Rapidão. O centro está aqui, ó. Beleza? Aí eu posso pegar uma circunferência que passa pelo centro. E eu sei que o campo magnético gerado por esse fio está nesse sentido. Lá naquele ponto, o campo magnético nesse ponto tem que ser tangente a esse fio, a essa circunferência, para cá, certo? Dá para entender isso? Então, essa seta vermelha que eu coloquei, eu vou chamar de 1. Agora eu vou apagar esse negócio gigante aí para não ficar muito poluído. Apaguei, 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 apaguei. Agora vamos pensar no 2. Mesma coisa, né? A gente tem o fio saindo do meu olho. Então, o sentido de rotação aqui na folha vai ser o sentido horário, o mesmo anterior. Então, eu vou lá, coloco uma circunferência aqui. Sei que a rotação do campo aqui é no sentido horário. Significa que o campo gerado pelo fio 2 será tangente a essa circunferência para cá. Nesse sentido. Beleza? Estão comigo? Esses dois campos não se anulam, concorda? A soma vetorial desses campos seria para baixo, inclusive. Não é? Tá. Mas não são só esses dois fios. A gente ainda tem o fio 3 e o fio 4. Eu vou fazer de azul, tá? Senão vai complicar aqui a nossa vida. O fio 3, por outro lado, ele tá com a corrente entrando no meu olho, certo? Entrando no seu olho aí. Entrando no olho, ó.
o sentido de rotação do campo magnético é anti-horário. E vai ser assim, ó. Para baixo aqui na esquerda e para cima aqui na direita. Tranquilo? Tá dando para entender isso? Beleza. Depois você vai fazer sozinho isso, hein? Então, se eu pensar aqui numa circunferência que passa lá pelo centro, eu sei que ela está indo para cá, assim, né? Esse é o sentido do campo magnético. Significa que aqui nesse ponto, o campo magnético gerado será tangente para cá, sim. Ele sobrepõe o vermelho, né? Eu vou colocar um pouquinho mais para o lado, só para não apagar o vermelho, tá? Acho que dá para ver que tem os dois. Ele vai sobrepor o vermelho ali. E esse vai ser o vetor campo magnético gerado pelo fio 3. Beleza? E finalmente vamos para o quarto. O quarto fio está entrando no meu olho, gera as linhas de campo magnético nesse mesmo sentido. Daí eu pego a circunferência maiorzinha. Eu sei que o sentido é esse daqui, né? Anti-horário. Então eu sei que a linha de campo magnético nesse ponto aqui vai ter o vetor campo magnético tangente para cá. E esse daqui vai ser o vetor campo magnético que eu vou chamar... É gerado pelo 4, na verdade, né? Vou apagar de novo esse negócio para não ficar poluído. E a questão é, a soma vetorial disso dá zero? Não. Na verdade, a soma vetorial disso daí vai ser um vetor campo magnético para baixo. Isso significa que se nesse ponto eu colocar uma bússola, o norte da bússola estará apontando para baixo. Beleza? Dúvidas? Gabs, por que no cálculo do campo magnético, é lá na outra página, não é considerado característica do fio como material? Perfeito. Ó, o emoji respondeu, mas eu vou responder de novo, tá? No cálculo do campo magnético, em qualquer dos casos, né? Vamos supor no fio retilíneo aqui, ó. Não é considerado característica do fio como material. Porque assim, eu só preciso da corrente elétrica para calcular o campo magnético gerado, mas a corrente elétrica depende tanto da DDP quanto da resistência do fio. Então, meio que a resistência do fio está aqui dentro do I, beleza? Eu vou levar isso em consideração. Então, se eu sei qual é a DDP a qual está submetido o fio, e eu sei as características do material, né? R igual a ρ vezes L sobre A. Eu sei isso daqui, eu sei isso daqui e sei isso daqui. Aí eu descubro a corrente. E com a corrente eu descubro o campo. Então, meio que as características do fio já estão sendo consideradas quando eu considero a corrente. Mas é só a corrente que interessa mesmo para a criação do campo. Que, na verdade, uma carguinha em movimento já geraria campo, tá? Perfeito, emoji. Obrigado, cara. Posso voltar para esse? Vamos ver o 2 aqui rapidão, então. Gente, vocês concordam que, uma vez que eu defini isso daqui, ó, todos eles já estão definidos? Por exemplo, ó, quando o fio está entrando no meu olho, eu sei que o sentido do campo é anti-horário. Então aqui, anti-horário. E aqui, anti-horário. Quando o fio está saindo do meu olho, o sentido do campo vai ser horário. Aqui vai ser horário. E aqui vai ser horário. Ok? Beleza? Aí eu tenho aqui o centro, né? E eu preciso fazer o centro de novo. Pronto. Aí vamos lá. Se eu fizer aquela circunferência grandona aqui, passando pelo centro, eu sei que o vetor gerado
pelo fio 1, ele vai ser, ó, nesse sentido aqui, certo? Ele vai ser para cá. Tá claro isso? Agora olha que animal, pessoas. Como é que vai ser o vetor gerado pelo fio 4? Que é esse daqui. Ó. Pega aqui. O campo, as linhas de campo giram no sentido anti-horário. Então, para cá, para cá, para cá, para cá. E, portanto, o campo magnético nesse ponto será um vetor assim, ó. Que é o vetor oposto do vetor 1. Tá enxergando? Quer dizer que esses fios que têm o mesmo sentido e estão diametralmente opostos, no ponto médio, tem o seu campo magnético anulado. Beleza? Pela mesma lógica, esses dois outros fios que têm corrente no mesmo sentido e estão diametralmente opostos, também terão seu campo magnético anulado, lá no centro. E aí o campo magnético total vai ser 0. Mas vamos desenhar. Para o fio 3 aqui, ó. Para o fio 2. Fio 2. Como eu sei que o sentido da linha de campo aqui, ó, é horário, então eu sei que o campo magnético gerado será para cá. E agora para o fio 3. Como eu sei que o campo magnético aqui gira no sentido horário, né, a linha de campo magnético, então eu sei que o campo magnético no meio vai ser para cá. E o 3 anula o 2. E o 1 anula o 4. E aí o campo magnético ali no meio é 0. Belezura? A pergunta era exatamente essa. Ele pergunta em qual deles o campo magnético total é nulo no centro do quadrado. E o 2, então, é parte da resposta. A A está fora, a C está fora e a E está fora, porque o 2 faz parte da resposta. Então eu só preciso ver se o 3 é verdadeiro ou falso. Pessoas, o que vocês acham? O 3 se anula aqui no meio ou não? Sim, né? Eu tenho dois fios paralelos, cuja corrente tem mesmo sentido, diametralmente opostos. Aqui, o campo é 0. Tá legal? E eu tenho outros dois fios paralelos, com a corrente em mesmo sentido, diametralmente opostos. Nesse mesmo ponto, é 0 de novo. Vai se anular de novo, tá bom? Aqui, ó, é todo torto, dá pra ver? Não tem como anular. Eu tenho bonitinho aqui, aí o cara saiu, dá até toque isso. Um só diferentão. O 3 é verdadeiro também. Alternativa D, de dado, é a resposta. Beleza?